Olá, meu nome é Luan, eu sou fundador da Ensino Maker e criador dos cursos online Arduino do Bloco ao Código e Scratch para professores. Aqui nessa semana do Arduino, minha proposta é provar que qualquer pessoa, mas qualquer pessoa mesmo, pode aprender e ensinar programação e robótica, que esse universo não está restrito apenas ao pessoal da engenharia, da computação e aos nerds da tecnologia em geral. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação e há cerca de 5 anos eu venho tentando trazer propostas para uma educação mais significativa, que de fato preparem essas crianças e jovens para os desafios do século XXI. Nesse caminho, nessa jornada, eu venho feito workshops para tentar atingir as pessoas e treiná-las para trabalhar com programação, robótica e ensino mão na massa em geral. Os meus cursos já chegou a atingir pessoas de todos os estados do país. Além disso, eu trabalho com palestras. A última que eu tive a alegria de fazer foi do Prefeitos do Futuro, onde tinha a presença de 72 prefeitos de 22 estados do país. E além disso, eu fui convidado para palestrar na TEDx Unievangélica, uma faculdade aqui de Anápolis, Goiás. Mas antes de começar, eu queria mostrar o relato de um professor que trabalha em uma escola rural na área de Goiânia e mostrar como o trabalho já vem impactando os seus alunos, o ensino de programação e robótica. Oi, eu me chamo Clécio e eu sou professor de língua portuguesa na rede municipal de Goiânia, Goiás. Meu contato com o Arduino e Scratch começou no final do ano passado em uma oficina que eu tive a oportunidade de participar na UFG aqui em Goiânia. E aí depois dessa oficina eu comecei a pensar como eu poderia utilizar isso como recurso em minhas aulas. Desde então eu comecei a estudar um pouco mais, inclusive fazendo o curso dele, introdutório de Arduino. E há algumas semanas eu comecei a trabalhar efetivamente com programação com os meus alunos como um recurso a mais nas aulas de língua portuguesa e os resultados têm sido bastante positivos e a gente continua observando e procurando novas maneiras de fazer com que esse recurso ajude os alunos a se entregar mais, a ter uma maior adesão às aulas e também mobilizar mais habilidades que os ajudem não só nas aulas, mas na vida deles fora da escola. O maior é sempre positivo. Aplicativo? Eu vou muito da sincronia da música. Só que vocês resumiram demais. Não tá tão claro assim. Imagine que uma pessoa que não esteve aqui, se ela ler, ela vai entender o que aconteceu? Então, ponto. Fizemos isso. Antes da gente começar de fato, eu queria contar um pouco da minha história e como eu cheguei aqui. Como é que um engenheiro foi começar a dar esses pitacos na área da educação. Na verdade, quando eu comecei a faculdade, eu dava aulas particulares de matemática, física e química para tirar um dinheiro ali. E uma pergunta clássica que acontecia naquele processo era uma pergunta que eu tenho certeza que se você é professor ou professora de qualquer área de formação, você já deve ter se deparado com essa pergunta, onde os seus alunos dizem: para que isso vai servir na minha vida? E geralmente a nossa resposta é muito parecida com o que esse professor de matemática deu para o humorista Afonso Padilha. E aí nós entramos num campo no qual eu gostaria de falar com você, professorzinho, que você é professor de matemática, eu tenho 29, faço 30 anos esse ano e eu nunca usei Bhaskara na minha vida. Mas você usou no dia da prova. Usei no dia da prova. A prova faz parte da sua vida. Temos um problema na educação onde uma parte imensa, tanto das escolas particulares como das escolas públicas, a grande métrica de sucesso é a quantidade de alunos que passam no vestibular. Mas nós vivemos numa sociedade exponencial que muda numa velocidade incrível.
O Fórum Econômico Mundial diz que cerca de 65% das profissões dos próximos anos ainda nem existem. Já a Dell Technologies fala que esse dado chega a 85%. A verdade é que a faculdade não é mais uma garantia de sucesso profissional. Isso porque a gente nem está tratando da questão da realização pessoal. Então, nós temos que preparar os jovens para os desafios desse futuro que, na verdade, a gente nem tem tanta certeza de como vai ser. Preparar para o vestibular não é o suficiente e por isso a gente tem que acolher com muito carinho essa pergunta dos alunos: para que isso vai servir na minha vida? Será que a gente consegue trazer uma escola mais significativa e mais conectada com a realidade desse aluno? Eu mesmo, quando saí da universidade, tive vários problemas quando comecei a trabalhar. Primeiro que eu tive uma dificuldade imensa de encontrar meu primeiro emprego e quando eu fui trabalhar de fato na área de manutenção elétrica e mecânica em um frigorífico na região de Brasília, foi uma experiência muito complicada para mim. Mesmo com um conhecimento técnico, tendo estudado bastante na época da faculdade, eu via que muitos dos fundamentos teóricos que eu tinha como base não serviam muito para resolver os problemas ali no chão de fábrica. Na verdade, muitos dos técnicos que estavam ali, vários deles semi-analfabetos, conseguiam resolver aquelas situações e quando eu ficava muito preso apenas ao meu campo teórico, eu não conseguia resolver aquelas situações. E tudo isso foi muito complicado, não apenas para continuar nesse emprego, que eu não fiquei muito tempo. Eu fiquei 3 anos na jornada de encontrar um trabalho ideal para mim. Eu fui convidado a trabalhar na Universidade de Brasília, no Núcleo de Propriedade Intelectual, e fiquei lá por apenas 6 meses. Depois eu fui demitido. E esse foi um momento muito complicado na minha vida que me fez questionar: será que tem algo de errado comigo? Porque se eu passei 3 anos desempregado, não conseguia me inserir no mercado, algo devia ser diferente. Mas eu também vi aquele processo como uma oportunidade. E que oportunidade era essa? Eu poderia dedicar a minha vida, aquele momento, aquele tempo livre, para me dedicar em algo que eu realmente acreditasse, num projeto de vida que realmente tivesse significado para mim. E o projeto que eu escolhi para encontrar significado foi responder exatamente aquela pergunta lá do começo, aquela pergunta que meus alunos faziam: para que isso vai servir na minha vida? Ou seja, como a gente pode trazer uma educação mais significativa para essas crianças e jovens? E eu passei por um processo de imersão muito intenso. Ficava pesquisando iniciativas no mundo inteiro, iniciativas de inovação que já estavam tentando responder essa pergunta e trazer propostas que já eram incríveis. Dentre as várias iniciativas que eu vi, uma se destacou bastante, que era a Escola da Ponte. Se você não conhece, a Escola da Ponte é uma escola pública de Portugal que desde a década de 70 mudou toda a sua estrutura. Basicamente lá os alunos escolhem os projetos que vão fazer e também eles que escolhem as regras que vão regir a escola. Isso a princípio pode parecer muito complicado delegar isso para os jovens, mas a Escola da Ponte vem funcionando nessa estrutura há mais de 40 anos e vem se firmando como uma das escolas mais inovadoras do mundo. O grande propósito é trazer autonomia e responsabilidade para esses jovens. E eu fiquei apaixonado e encantado pela proposta da Ponte. Até o momento em que eu achei um suposto e-mail do professor José Pacheco, que é um dos grandes idealizadores. E lá nesse e-mail eu coloquei um título: Escola da Ponte em Brasília, falando um pouco do meu sonho de trazer uma proposta como aquela para minha cidade. Mas a verdade é que eu não tinha nem dinheiro, eu não tinha nem expertise, mas o professor me respondeu rapidamente, o que foi incrível. E ele me conectou com outra pessoa de Brasília que também já estava iniciando projetos. 2 semanas depois, essa pessoa me convidou para uma palestra do professor José Pacheco que ia acontecer em Brasília, o que para mim foi chocante porque eu achava que ele estava em Portugal. No final da palestra a gente conversou e ainda fui convidado para almoçar com ele. Então, toda essa experiência, 2 meses depois que eu tinha sido demitido, me mostrou algo muito importante, que é possível sim. Se eu concentrasse todos os meus esforços, eu conseguiria trazer esse impacto
que eu tanto desejava. E eu continuei nesse processo de pesquisa, de compreender melhor essas estruturas educacionais, até o momento em que eu fui chamado para integrar uma startup aqui de Brasília de colegas de faculdade. Basicamente, a ideia da startup era trazer um tal de movimento maker para a educação, ou seja, trazer propostas para a sala de aula, propostas que fossem mais mão na massa, mais significativas. E nós fomos para São Paulo passar por um processo de aceleração, ou seja, de mentorias e direcionamentos para esse trabalho. E um dos momentos mais importantes desse processo foi visitar a Olimpíada Brasileira de Robótica. A gente precisava saber como as escolas já estavam trabalhando tecnologia em sala de aula e tínhamos ali as maiores referências do país. E a minha maior surpresa ao conversar com os professores ali da UBR, da Olimpíada, foi perceber as diferentes graduações daqueles professores. Um era formado em biologia, o outro em educação física, o outro em pedagogia, e a grande sacada que eu tive ali é que não existe uma formação específica para trabalhar programação e robótica. É como um professor aqui de Brasília, o professor Isaías, gosta de dizer: para você aprender robótica, você só precisa de 3 coisas: saber ler, escrever e querer, mas querer muito. E essa determinação é que vai fazer você aprender. Você não precisa de um conhecimento muito técnico. Hoje já existem ferramentas que estão facilitando esse processo. Mas também eu percebi uma grande dor naqueles professores, que eles tinham uma dificuldade de compilar informações e compilar conteúdos para que eles pudessem dar esses primeiros passos na área da programação e da robótica. E foi aí que a nossa startup começou a desenvolver videoaulas para auxiliar esses professores. Nesse processo, a gente entrou em contato com mais de 200 escolas no Brasil inteiro, escolas públicas, escolas particulares. Ainda assim, infelizmente, a gente não conseguiu vender nada, mas eu estava ligado diretamente a esse processo e isso me permitiu conhecer melhor o desafio dos professores, dos coordenadores e dos diretores. A startup acabou, mas eu trouxe como uma luta pessoal essa ideia de transformar a educação em algo significativo de fato. E assim eu comecei a aprofundar nos meus estudos e percebi que existiam fundamentos teóricos que não eram recentes, mas que vinham desde a década de 60. Imagina só, desde aquela época já existia um cara que era muito maluco, chamado Seymour Papert, que já tinha essa ideia de usar o computador como processo de aprendizagem das crianças. Se isso é louco falar no dia de hoje, imagine naquela época, quando a gente pensa que os computadores eram aqueles mainframes gigantes e que custavam centenas de milhares de dólares. Então Seymour Papert foi muito visionário nesse processo e fez diversos estudos nesse campo. Na verdade, o MIT em geral, que é a faculdade onde o professor Seymour Papert era pesquisador, tem trabalhos intensos nessa área. E eles desenvolveram vários produtos e iniciativas, muitos deles conhecidos por nós, como a criação do kit de robótica Lego Mindstorms, ou da linguagem de programação Scratch, onde você consegue criar jogos e animações de uma forma muito fácil e intuitiva. Além disso, tem o MakeMake, o App Inventor, enfim, eu podia enumerar diversas tecnologias e iniciativas. E eu fui me aprofundando nessa jornada, aprendi bastante sobre o Scratch, essa linguagem de programação, até o momento em que eu fui convidado por uma professora muito amiga para fazer um treinamento para a equipe de pesquisa dela. Ela fazia parte, ela ainda faz parte da UFG, da Universidade Federal de Goiás, e ela me pediu para dar um treinamento de Scratch para a sua equipe. Daí, eu preparei um material onde trabalhava tanto os fundamentos teóricos dessa aprendizagem criativa, como também como trabalhar com Scratch e como integrar o Scratch ao Arduino. Infelizmente, a gente não conseguiu entrar num acordo com a Universidade Federal, então eu não consegui passar esse treinamento para a equipe dela, mas eu tive a vontade, eu tive o desejo de compartilhar aquele material com todo mundo e abrir a possibilidade para pessoas do Brasil inteiro fazer parte desse curso. E assim surgiu o Scratch para professores. E foi uma experiência incrível. Várias das pessoas que estavam no curso
nunca tinham trabalhado com programação e ao final já estavam desenvolvendo projetos extremamente criativos. O Scratch para Professores foi tão legal que nós tivemos mais outras 2 turmas, uma em janeiro e a outra em maio. E vários dos alunos que participaram dessa jornada me pediam conteúdos para aprofundar, principalmente no Arduino. Então, eu comecei a estudar mais sobre esse processo e assim surgiu um outro curso, que foi o Arduino do bloco ao código. A proposta era trazer essa questão mais simplificada da linguagem de blocos, mas depois as pessoas aprenderem a programação nas linhas de texto ali na IDE do Arduino. Daí eu tive uma certeza, todos podem mesmo. A experiência do Arduino do bloco ao código foi incrível, mas ao mesmo tempo que isso me trouxe uma alegria, isso trouxe uma aflição muito intensa, porque era muito pouca a quantidade de professores que a gente estava atingindo. A minha ideia era atingir um número infinitamente maior de professores para que eles conseguissem trabalhar essa proposta mais mão na massa, mais alinhada à criatividade. E é por isso que eu estou aqui compartilhando essas informações com você aqui na Semana do Arduino Criativo. Bom, mas eu estou falando aqui de Arduino, de Scratch, às vezes você nem sabe o que significa tudo isso. O que é o tal do Arduino? O Arduino é essa plaquinha azul que permite criar protótipos de eletrônica, automação e robótica de uma forma muito simples e muito intuitiva e também bem mais barata. Você trabalhar com um kit de Arduino pode ser 10 vezes mais barato que os kits tradicionais usados pelas escolas. Só que o Arduino facilitou bastante esse processo, mas não é tão fácil assim, principalmente se você nunca teve contato na vida com linguagens de programação. Para quem é um leigo nesse assunto, olhar todas essas linhas de código pode ser muito complicado. Primeiro porque está em inglês e muita gente não tem conhecimento do inglês. E o outro motivo é porque essa semântica, essa sintaxe, a forma de escrever, ela é muito específica e você pode acabar se perdendo no processo, principalmente para quem está começando. Mas hoje nós já temos ferramentas que facilitam bastante esse processo. A minha favorita é o todo-poderoso Tinkercad. O Tinkercad é uma plataforma online, uma plataforma gratuita, onde ela tem 2 coisas incríveis. A primeira é que ela possui um simulador virtual de Arduino. Ou seja, para você dar os primeiros passos no Arduino, você nem precisa de um Arduino. Você pode usar o simulador do Tinkercad e fazer a integração entre os componentes disponíveis lá. E o segundo item que torna o Tinkercad tão incrível é a sua linguagem de blocos. Como eu falei, trabalhar com as linhas de texto pode ser muito complicado no começo. E outra boa notícia é a capacidade de fazer associação entre a linguagem de blocos e a linguagem tradicional em texto. Então você consegue fazer comparações a todo momento do que você está fazendo na linguagem de blocos, que é mais simples e visualizável, mas também sabe como é que o Arduino trabalha de fato, que é nessa linguagem de texto. A verdade é que o Arduino ele não entende linguagem de blocos, então a gente precisa usar de fato essa linguagem de texto para passar o programa para um Arduino físico. Então, o mais importante que trabalhar o Arduino em si é usar essa ferramenta como potencialização da criatividade. E aí vai ser muito importante a gente entender os conceitos da aprendizagem criativa, onde a gente vai ter por base todos os estudos lá do pessoal do MIT, como eu comentei antes. Um dos grandes problemas das aulas de robótica é que elas estão focadas apenas em uma direção. Elas fazem apenas projetos específicos ou é muito focada em competição. Não tem nada de errado em trabalhar esses processos. O problema é que você acaba atraindo um tipo muito específico de aluno. Outra ideia muito interessante é utilizar a robótica, a programação, como uma ferramenta de expressão pessoal. A verdade é que cada um tem um interesse diferente. Então, se soubermos instigar a criatividade, a gente tem um campo muito amplo de projetos e consegue atingir muito mais alunos. A verdade é que se a gente consegue trazer o interesse do aluno com a proposta de um projeto de trabalho, o engajamento deles é muito maior. A verdade é que quando a gente faz algo que a gente gosta, nós persistimos por mais tempo naquela atividade.
Então, isso é um quesito muito importante da aprendizagem criativa. E só para você entender melhor o leque de opções de projetos que você pode fazer com o Arduino de uma forma muito simples, utilizando recursos super baratos como papelão, tampa de garrafa, eu vou mostrar alguns projetos que os alunos do curso anterior desenvolveram. Como a gente já falou muito até aqui, eu não vou entrar nas partes mais técnicas de como a gente inicia um processo de programação, mas eu vou deixar um desafio para você. Faz o seu cadastro no Tinkercad, começa a fuçar um pouco lá na plataforma e vê o que você já consegue desenvolver. Quarta-feira eu vou voltar aqui e vou explicar como você também pode desenvolver os seus primeiros projetos no Arduino usando o simulador e também como passar ali para o Arduino físico. Então já começa a fuçar lá na plataforma. Além disso, eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo até o momento. O que você mais gostou? Se você aprendeu algo que não sabia. Deixa aí nos comentários. E também não deixe de marcar aquele amigo, aquela amiga que está precisando saber sobre isso, saber sobre o Arduino, sobre o Tinkercad, sobre aprendizagem criativa. E também gostaria de pedir para você me seguir no Instagram, no Facebook, porque lá eu compartilho diversas informações sobre esse universo da tecnologia, da educação e do mão na massa. Então aguardo você quarta, hein? Grande abraço!